Bom dia, Adriana! Bom dia, Nirvana. Muito obrigada por me receber aqui mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui essa e outras tantas, muitas vezes. É sempre uma alegria te ouvir. Para aqueles que vão poder assistir essa entrevista, eu e a Adriana temos uma conexão profissional, uma conexão pessoal. Eu ousaria em dizer, Adriana, uma conexão espiritual. É muito gostoso quando a gente encontra colegas da nossa prática profissional que a gente quer estar junto, que a gente quer quase se esfregar, né, Adriana? Concordo plenamente com direito mais um café em São Paulo, aqui em Teresópolis, ou onde você quiser, né? Sim, isso Para que a gente possa, de fato, ter essa troca real de afeto com direito a abraço e algumas gordices. Perfeito! Eu apresento vocês, então, a Adriana Embaçaí, no nosso Body Talkers falando de terapia. Você já participou da outra série Body Talkers falando de Body Talk. E esse enlarguecer que está acontecendo das entrevistas, Adriana, diz respeito a essa nova pesquisa que eu estou convidando e querendo trocar com os meus colegas. Eu tenho dito que é muito interessante a gente observar como no próprio protocolo do Body Talk e outras modalidades já é um aviso que vai acontecer o que está acontecendo. Então, a gente quer ouvir de você quais intersecções o Body Talk trouxe ou levou nas suas práticas das terapias integrativas, tantas outras que você realiza. Então, vou apresentar para vocês, a Adriana Embaçaí é acupunturista, shiatsu-terapeuta, facilitadora de constelações familiares e dinâmicas sistêmicas e jornadas xamânicas. Também é fã de panquecas, que são as nossas gordodices, como você disse, guloseimas, coisas que nos engrandecem também o corpo. Então, seja muito bem-vinda, Adriana, muito obrigada por topar esse momento. Quero que você acresça inicialmente, então, por favor, suas apresentações e a sua introdução aqui nesse nosso bate-papo. Bom, então, mais uma vez te agradeço por me receber e por essa capacidade que você tem de me deixar alegre com essa conversa a respeito de algo que a gente compartilha, né? Que é o Body Talk e outras coisas apaixonantes. E na minha mini bio eu esqueci de acrescentar arte e terapia. E como você transita pela cena das artes e eu também de uma forma mais indireta que você, é algo que faz parte dessa mescla, né, de como eu observo e de como eu executo o meu trabalho. Lembrando que o foco sempre foi, e será o bem-estar do meu cliente. E acredito que isso seja uma verdade para você e para os nossos colegas, né? Sim. Mas é sempre bom lembrar. E nessa mescla, né, eu comecei numa transição de vida, uma transição de carreira extremamente caótica, onde houveram questões de ordem pessoal, financeira, de saúde, blá, blá, blá. E quem entrou primeiro nesse elenco, nessa transição, foi a arte-terapia com um maravilhoso artista plástico e professor, Humberto França. E eu não tinha ainda a menor pretensão de vir para a área da saúde, para esse olhar, né, e esse abraçar profissional de terapias, porque eu estava realmente muito perdida. Eu venho do mundo corporativo, da área de comunicação, e trabalhei em agência, como atendimento, planejamento, depois como cliente naquele boom dos anos 80 da informática, e aí, literalmente, meu mundo caiu nesse processo, e o legal é que veio a gravidez que me trouxe, pena que no meio dessa confusão toda, uma filha incrível, maravilhosa. Bom, dando um salto de décadas, eu comecei, né, no finalzinho dos anos 90, a abraçar de fato a medicina tradicional chinesa. Ainda em meados de 90, eu já havia feito um curso mais curto de shiatsu, um curso de 1 ano e meio no Senac de massoterapia, mas eu estava ali tateando, né, vou, não vou, e trabalhando temporariamente em algumas coisas do mundo corporativo. Mas nesse final de anos 90, início de anos 2000, de fato, eu abracei a causa, ou a causa me abraçou, e eu fiz minha formação, tanto no shiatsu como posteriormente na acupuntura, na Abaco, a escola do Sorraco, e tive também professores incríveis, e um que eu trago até hoje no coração, que é o Vitor Seroa, que hoje tem a própria escola e é um professor divo que não só, né, me ajudou em termos do que eu fui buscar na escola, né, de um aprendizado profundo, de uma visão de alguém que conhece
a medicina chinesa de forma profunda, não fica brincando de pontinho para isso, pontinho para aquilo. É alguém que conhece a cultura, é alguém que leva a sério esses processos e transmite isso com muita honra para os alunos, não esconde pulo do gato de prática de anos. Tá? E trouxe para a vida uma observação de que certas angústias, de que certas dores emocionais e físicas, que isso tinha, né, uma solução, que tinha um lado luz do mesmo tamanho. Se tem yin, tem yang, se tem noite, tem dia, se tem uma dor cavalar, tem também uma luz cavalar nessas situações. E eu fiquei feliz e serelepe contente depois, né, que eu consegui essa formação, trabalhei em algumas clínicas, depois abri meu próprio consultório com uma amiga querida fisioterapeuta que está em Portugal, a Cristiane Catusso, bancamos a nossa ideia e ficamos muito felizes juntas, trabalhando nessa dupla, no mesmo endereço e partilhando também as gordices nas horas de folga. E a gente trabalhava assim muito. E como é que eu vim para Body Talk, para constelações, para Theta Healing, para alinhamento energético fogo sagrado, entre outras coisas que eu fui pesquisar? O meu objetivo era ter uma melhor performance com os meus pacientes de shiatsu, de acupuntura, e eu saía pesquisar o que me desse assim, um atendimento de melhor qualidade, né, e com uma alta mais rápida. E nesse processo, eu fazia uns chás com arte, com alguns, para que eles pudessem também fazer umas aquarelas em tecidos, que é alguma coisa que eu pratico também, que eu curto, e dinâmicas de grupo, de arte-terapia, para que esses pacientes que topavam esses encontros pudessem, a partir daí, já ter um tratamento diferenciado, né, fora do consultório. Bom, e aí eu já tinha ouvido falar no Body Talk, em 2000 e pouco, em constelação, mas por alguma razão eu fui primeiro buscar a formação no alinhamento energético fogo sagrado. Isso foi no ano de 2010 o básico, 2011 o aprofundamento, né, o avançado. Cheguei a fazer alguns cursos de Theta Healing, mas nunca trabalhei com Theta Healing, com alinhamento sim. E eu senti a necessidade no alinhamento de buscar uma fundamentação. Mas espera aí, de onde veio isso? Que é um trabalho incrível, mas não tem uma bibliografia, eu sou compulsiva por livros. E aí eu descobri as jornadas xamânicas com a Tamis Bárbara e fiz 1 ano e meio de um curso que ela chama de Totens e Chakras, em que você aprofunda, né, todas essas jornadas, o que representa esse corpo simbólico, até onde isso atua de forma prática no seu dia a dia, e eu ia agregando isso tudo para os pacientes que topavam no meu consultório de acupuntura e shiatsu. E a maioria topava, porque não tinha custo extra, né? Alguns foram com muito carinho minhas cobaias, eu ainda tinha cara dura de chamá-los de cobaias dessas outras práticas, e isso se formou, se transformou numa estatística. De fato, o resultado do que eles foram buscar no consultório de shiatsu, de acupuntura, com essas outras práticas, os resultados foram, de fato, mais rápidos, mais duradouros, mais profundos, e o legal disso tudo, as pessoas não ficavam voltando com a mesma queixa, e aí me indicavam outras pessoas, o que é, obviamente, muito bom, né? Daí veio o Body Talk. O Body Talk veio numa transição de vida feliz, porque aí eu já tinha assim, um nome respeitável, esse consultório era em Niterói, eu sou de Niterói, eu tinha pacientes do Rio também, já estava fazendo alguma coisa à distância no alinhamento energético, nas jornadas xamânicas, então já atendia pessoas também de São Paulo, enfim, do Rio Grande do Sul, mas ainda em pouca quantidade. E quando o Body Talk entrou na minha vida, ele entrou junto com a minha mudança de Niterói para a região serrana do Rio, para Teresópolis, e essa foi uma mudança legal, porque na ocasião a minha filha foi para São Paulo, feliz da vida, que arranjou uma posição profissional boa, e isso me deu um espaço para eu refletir. Eu quero estar trabalhando a quantidade de horas que eu trabalho, embora eu tenha paixão pelo que eu faço. Eu quero estar morando em Niterói. Eu quero fazer o que da vida? E vim para cá, para Teresópolis, a partir de uma jornada xamânica que eu fiz para mim, e o meu animal de poder mais antigo me mostrou que aqui seria um lugar legal. E essa é uma outra história, que não tem espaço para cá,
mas é uma história bem legal de como essas práticas atuam para a nossa vida diária funcionar. E cá estou há 10 anos na cidade de Teresópolis, o animal não me enganou, me deu uma dica boa. Teve algumas peripécias nesse processo, fica aí um spoiler para uma conversa futura, mas aqui estou há 10 anos. E aí eu comecei, né, através da Cecília Mota. Eu já tinha conhecimento da Sheila Salgado, do Luciano Flair, de pacientes meus e amigos meus que eram clientes de Body Talk, tanto do Luciano quanto da Sheila Salgado, e essas pessoas falavam vivamente de Body Talk para mim desde o ano 2007, 2008, mas eu comecei minha formação no Body Talk, se não me falha a memória, mas está registrado na outra entrevista contigo, em janeiro de 2013. Mas eu comecei a receber regularmente sessões de Body Talk da Cecília Mota, já aqui em Teresópolis, em meados de 2012. Achei interessantíssimo e fiquei muito atraída porque a minha paixão original, né, que é a medicina tradicional chinesa, faz uma parte muito grande do protocolo do Body Talk. E eu nem sabia da permissão da mescla de outras modalidades. Então, a possibilidade de usar combinação de pontos quando aparece como prioridade nas sessões, inclusive à distância, era algo que me dava assim, um curto-circuito. Eu achava assim, uau, só que isso não existe, isso não vai funcionar. Uau, que legal, não funciona, uau, que legal. E pude testar, né, que de fato funciona muito bem. E se isso aparece, né, como importante, como prioridade na sessão de alguém que eu estou fazendo, eu monto minhas combinações de pontos junto com tantas outras coisas que acontecem, né, naqueles pacotes de energia ao longo de uma sessão de Body Talk. E a possibilidade de mesclar, né, tudo o que eu venho trazendo, inclusive observações da minha vida pessoal, que às vezes tem um entrelaçamento nas histórias dos clientes, geralmente tem. Diga-se de passagem que a gente tem que saber separar, caso contrário, emaranha, usando aqui um jargão da constelação, mas essa afinidade, esse entrelaçamento que vai levar um cliente para você, vai trazer um para mim, vai levar outro para a Célia Barbosa, para o Augusto Saraiva, para o Lucas Fernandes, estou fazendo aqui um marketingzinho, né? Também, que é bom, de bons profissionais do Body Talk. Outros colegas queridos, perdoem a deselegância, mas não dá para citar tantos que eu admiro, tá? Então, isso daí, essa observação, inclusive, né, na minha mini bio, a fã de panquecas, já caiu em sessão de Body Talk da pessoa sair da sessão e ter que comer algo específico, independente de ser aparentemente saudável ou não. Ah, então, isso me atrai muito no Body Talk. Eu vou aproveitar esse banquete que você trouxe de pessoas, técnicas, jornadas, entrelaçamentos saudáveis, né? Para te fazer uma próxima pergunta, porque você já respondeu a minha primeira, essa formação sua que foi te levando desde o shiatsu até a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, e então toda a jornada xamânica que te trouxe para o Body Talk, que te leva para a constelação, é um caminho rico, fértil, de inúmeras possibilidades. A segunda pergunta a gente falou dela, né, no nosso aquece anterior. Como é que você vê na sua prática profissional, Adriana, essas intersecções, né? Porque me parece que você traz algo muito bonito na sua primeira resposta, que é o potencial de complexidade das terapias integrativas, né? Diferente de muitos profissionais, a quem também a gente respeita e honra, não é sobre um acúmulo de técnicas, né, Adriana? É sobre uma arte de trazer essa mescla e misturar essas cores e essas dimensões e se tornando essas abordagens, a gente se torna, né? A gente mimetiza esses saberes em nós. E acho que você traz isso de uma forma muito rica e muito bonita. Conta pra gente um exemplo de como essas intersecções têm acontecido na sua prática profissional. Olha, elas acontecem em vários eixos. Então, o primeiro, o pragmático, o lógico da observação, né? E do consequente teste, para ver se, de fato, essas técnicas podem ser mescladas, se isso dá um bom resultado, porque aquilo que eu falei no início, o meu objetivo é
de que maneira eu posso contribuir para a melhor qualidade de vida do meu cliente, sendo que alguns clientes ficam meus amigos. Eu consigo separar hora de atendimento e hora de cafezinho com balas e bolos e, eventualmente, até um drink quando eu esbarro com alguns aqui de Teresópolis, e que eles têm me dado um feedback que, inclusive, isso é um diferencial, que como eu consigo manter, né, uma postura profissional nos atendimentos e, ao mesmo tempo, ter uma postura assim, mais leve, mais amigável, né, até para tomar um drink, de repente, junto e sem comprometer o trabalho. Bom, fiz esse viés enorme, mas é também uma mescla, né? É uma mescla de pessoa para além do atendimento, né? Então, de que maneira isso funciona? E funciona muito bem. No que diz respeito ao Body Talk, que é o que me trouxe de novo até você, eu tive a satisfação de ver que muito da medicina tradicional chinesa está contida nesse protocolo. O nível de detalhes para além de tudo da medicina chinesa que tem no Body Talk, né? A observação de chakras, as consciências são da medicina chinesa também, nessa possibilidade de um 8º chakra, de matrizes dinâmicas, de partes diferenciadas do corpo, né? Como trabalhar com uma aderência num tecido miofacial, por exemplo, que está afetando o humor dessa pessoa, ela está mais melancólica e não necessariamente é uma condição emocional, é porque uma aderência não permite que os vasos linfáticos e sanguíneos circulem de maneira plena, lentificando essa circulação, e isso, inclusive, pode desembocar numa melancolia. Então, essa possibilidade, né, de observar essa riqueza toda do protocolo do Body Talk me trouxe esse diferencial quando eu atuo como consteladora, que aí também eu quero trazer o nome do professor Mário Cosiner, da professora Eliane Delomo, do professor Felipe Azevedo, do professor Nelson, que agora o sobrenome é difícil de pronunciar e eu não quero correr o risco de pronunciar errado, mas pessoas que fizeram parte da minha formação e depois da minha pós, também no Instituto Cosiner, e que é um instituto que permite e incentiva a pesquisa. Então, o que eu pude trazer do Body Talk da medicina chinesa para as constelações? O observar, né, num campo fenomenológico, que a frase "eu vejo você", que por si só é muito potente, você dá um lugar para aquela pessoa, você a enxerga, que ela tem uma mobilização de energia e de carga emocional no fígado e na vesícula biliar. Então, no fígado, você consegue dissipar muito do rancor ou do ressentimento ou de uma raiva acumulada que está também trazendo, por exemplo, um sintoma de enxaqueca, pode estar trazendo também uma ruptura nessa relação com essa pessoa, digamos que faz parte de uma constelação, e conhecer esses movimentos orgânicos e a parte energética também da percepção dessa alma rum de fígado e vesícula biliar, isso permite um aprofundamento real e um resultado mais potente numa constelação. Então, eu trago esse conhecimento do Body Talk e da medicina chinesa para dentro de uma constelação, por exemplo. Eu tenho trabalhado já dessa maneira, já testei, sempre tenho aquelas cobaias favoritas que topam essas experiências, e eu já trouxe isso para o meu dia a dia. Então, o mesclar conhecimento, para mim, é o que você falou, que eu me senti muito lisonjeada, é de olhar para isso com uma certa arte, né? O que na medicina chinesa é regra, né? Se tem artes marciais, artes culinárias, tem as artes médicas. E isso eu gosto, pela minha própria natureza, né? Pela arte-terapia, de trazer essa observação para o ambiente de consultório. Então, de que maneira essa constelação, que é muito dramática, quem procura uma constelação já fez várias outras abordagens, tende a ser um momento de muita comoção, mas de que maneira isso pode ser mais profundo ainda, sem trazer síndromes de cura tão bombásticas para aquela pessoa. Então, quando essa pessoa já sabe, eu vejo você, fígado e vesícula se espelham nos meus olhos, eu vejo com mais profundidade fisicamente aquele outro representante, o cliente que está assistindo aquilo tudo, ou que está, né, virtualmente entrando em todos os papéis com os bonequinhos, ele sente isso de uma maneira mais poderosa e com menos desgaste físico e emocional.
Isso eu posso assegurar, porque é algo que eu estou usando com frequência. Perfeito. Né? Uma outra coisa que eu já trouxe também para o Body Talk, quando entra, né, por outros sistemas como prioridade, é animal de poder, é mestre em forma ascensionada, que são arquétipos utilizados nas jornadas xamânicas. Fazem parte desse nosso corpo simbólico e, maravilhosamente, o Body Talk permite que a gente traga isso. Seja uma receita de omelete, um animal de poder, um mestre em forma humana, né? Seja lá o que for, se aparece com um outro sistema e a gente tem os recursos, ou se a gente não os tem, isso faz parte, né, do nosso cliente, essa possibilidade é muito maravilhosa dentro do Body Talk e dentro das outras práticas. Essas nuances, como você falou anteriormente, são o que atualmente me atraem, me movimentam em termos de pesquisa empírica. Vamos ver se esse treco funciona. Nesse lindo português. Perfeito, porque é isso mesmo. A gente elenca e busca, evidentemente, uma base teórica, né, uma bibliografia. Não é uma coisa que eu comecei agora. Eu estou com mais de 20 anos na área da saúde. Sei lá, eu comecei pela arte-terapia, foi em 95 até meados de 96. Um salto até o final dos anos 90, então já tem uma estradinha aí, né, de técnicas que vão sendo pensadas, trabalhadas e mescladas. Sim, e eu sinto, Adriana, para encaminhar para a minha terceira e última pergunta, eu sinto que existem termos que já estão apropriados na sua fala e na sua prática, que emanam, exalam nas suas explicações, que me parecem ser conceitos que inclusive têm lastros teóricos realmente muito alargados, muito bem sólidos. Você falou de fenomenologia, você falou de observação, você falou de pesquisa empírica. O quanto você sente que esses conceitos te ajudam a transitar em tantas técnicas e abordagens similares e comunicantes e enriquecem essa sua prática profissional? Existe algum conceito que te chama mais atenção e que fortalece essa mescla? Na verdade, eu não vou saber te responder com um conceito, mas o que sempre eu trago como primordial é o foco, né? Essa bagagem teórica para dar suporte na navegação desses campos de consciência, que tem seus protocolos distintos e que, na mescla, isso precisa ser levado muito a sério para não degringolar. E isso me motiva a fugir do pensamento mágico, que é algo muito perigoso nas terapias complementares integrativas, que são sérias, que requerem anos de dedicação, que requerem, inclusive, no meu caso específico, um conhecimento anterior de fisiologia e de anatomia, como a gente conhece nos moldes ocidentais, para poder ter, óbvio que não no nível de um médico, de um fisioterapeuta, mas para ter esse conhecimento e não fazer uma bobagem achando que o universo resolve. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Sim. Então, tem coisas que o universo resolve sim, se você se aplica, se você se dedica, se você leva a sério, se você, na sua prática, né, lembra sempre que você está diante de um ser humano e que um erro seu por negligência, por descuido, pode trazer mais dano do que resultados. Então, exemplo que eu levo muito a sério de duas práticas, alinhamento energético, fogo sagrado e constelação familiar. Não são terapias que você pode abrir ao Deus dará para qualquer um, só porque aquele um quer naquele momento. Então, nesses casos, eu faço uma triagem, uma entrevista, onde essa pessoa vai mostrar se está apta ou não. E muitas vezes essa pessoa precisa de um suporte psiquiátrico ou psicanalítico antes de abrir uma constelação ou um alinhamento energético fogo sagrado. E, digamos, recentemente apareceu uma pessoa para constelação, e é óbvio que eu vivo do meu trabalho, o meu interesse, sendo muito deselegante aqui, para dizer o mínimo, é atender quem me procura. Né? Porque tem uma questão de tocar a vida para frente, contas a pagar, as coisas todas, continuar a estudar, tudo isso tem custo. Mas é mais do que uma ética profissional, uma ética de ser humano para ser humano. Você, visivelmente, você percebe que não.
E as pessoas geralmente ficam muito zangadas. Sim. Depois que passa o tempo, alguns procuram, ficam de bem, entendem que foi a serviço deles, foi acertado naquele momento dizer um não, ao contrário do Body Talk e da própria medicina chinesa, pelo menos nas minhas práticas de shiatsu, de acupuntura, em que você, sim, você vai fazer uma avaliação, mas não tem o perigo da coisa descambar, a não ser que você seja muito inepto como acupunturista e muito inepto como terapeuta Body Talk. Tem em tudo, mas não, eu desconheço, né? Então, os meus colegas geralmente são pessoas muito corretas nesse sentido e muito estudiosas. Muito importante essa sua advertência, muito essencial. E só para a gente comunicar também essa entrevista a clientes, pessoas curiosas, pessoas de outras áreas que não sejam notadamente profissionalmente terapeutas, eu vou fazer um exemplo aqui e com ele quero abrir os seus comentários finais. O exemplo é que é como um óculos, né? Eu recentemente estou precisando readequar os meus óculos, porque depois da virada dos 40, eu resisti bravamente 5 anos a não colocar uma lente de miopia, e para aqueles que estão me ouvindo, eu não estou fazendo um comentário pessoal, é uma metáfora para o nosso trabalho. E, embora eu tenha teimado, eu preciso trocar meus óculos, eu preciso de uma lente de miopia, eu preciso ampliar a minha visão. Né? Para aqueles outros, a metáfora é muito simples, porque para quem usa óculos, você pode até insistir em limpar, mas se tem um risquinho na lente, você precisa jogar a lente fora e fazer uma lente nova. Então, essa metáfora me parece ser muito curiosa de como o foco, que é esse, sim, conceito que você trouxe muito bravamente, é importante para a nossa prática das terapias integrativas, né? Quanto mais a gente pode observar, quanto mais os nossos olhos estão treinados, mais eu posso ver. Quero muito te ouvir, Adriana, nos seus comentários finais dessa lindíssima entrevista que você está nos concedendo. Então, me utilizando da sua maravilhosa metáfora, um conselho que eu dou para mim, que eu pratico e que dou para os meus colegas e que eu tenho a certeza de que praticam também, é que perceber um risquinho, busquem ser atendidos por tudo o que você pratica profissionalmente. Isso é regra, mas para isso existem sessões extras, seja dentro da acupuntura, dentro do Body Talk, uma dinâmica sistêmica, não necessariamente abrir uma constelação, mas, por exemplo, eu participo nas constelações de um grupo de estudos em que a gente faz práticas semanais. Religiosamente, às segundas-feiras, às 19 horas, nos encontramos para discutir, né, nossas práticas, nos tratar. Obviamente, ocasionalmente a gente abre constelação, que não é um sistema que você abra toda hora uma constelação, mas exercícios, dinâmicas sistêmicas são passíveis de serem feitas com frequência. Para quê? Para, mais uma vez, manter esse foco, esse enxergar correto, né? Onde ele tem que ser. Qual é o meu lugar correto quando eu estou na posição de terapeuta, independente da técnica? Qual é o lugar correto do meu cliente? Qual é o meu tamanho? Qual é o tamanho dessa pessoa? Qual é a minha responsabilidade diante dessa pessoa que me procura de forma profissional? Porque já que eu tenho com alguns, inclusive uma amizade pessoal que começou a partir de atendimento, a responsabilidade dobra, triplica, quintuplica, porque escorregar é mais fácil. Então, eu até sou muito grata a meus colegas, professores e aos meus queridíssimos clientes que me botam assim no tapete da disciplina, né? No sentido de continuar a estudar, porque também a gente não pode cair nesse conto de fadas de achar que eu já estou há tantos anos estudando e tal, tititi, cheguei num ponto que eu vou me acomodar. Não, são pesquisas permanentes, porque o que a gente conhece hoje, que já é muito, é nada se a gente fizer uma viagem no tempo para daqui a 6 meses, 1 ano. Né? Usando uma outra metáfora, como a gente observa o desenvolvimento da tecnologia hoje. Algo que era vanguarda há 90 dias, hoje em dia já está meio que obsoleto. Então, nos nossos trabalhos, que são extremamente profundos, são trabalhos que vão envolver o físico, vão envolver a nossa emoção e vão envolver, eu vou chamar aqui de alma, porque eu vou pegar carona no Bert Hellinger, que eu não sou boba,
né? Então, esse mergulho mais profundo na alma, ele precisa ser feito com essa disciplina e responsabilidade para fugir do que eu chamo de terapeutas New Age tóxicos, perdão, alguns que estão aí, mas óbvio que eu não vou nomear, nem é da minha conta, mas isso é muito perigoso, muito perigoso. Sem dúvida. E é dessa advertência, desse cuidado, Adriana, com aquilo que não é sobre a cura, não é sobre o enxergar bem, que eu queria te convidar a gente finalizar essa entrevista colocando nossos óculos. Coloque os seus óculos. Os óculos, e Adriana, eu finalizo dizendo que eu vejo você. Que sincronicidade! Gente, não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Legal! É um movimento da alma, não teve prévia. Muito legal. Eu vejo você. Muito obrigada, Adriana, por essa entrevista, por esse carinho, por esse deliciar, por esse derreter de conhecimento que você trouxe para a gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, um grande beijo e tamo junto. Tamo juntas, querida. Um beijo.